O milagre que mudou a vida de Filipe, da escuridão à luz da fé. Filipe sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele sustentava a esposa, Ana, e os 2 filhos com muito suor. Mas há 3 anos, sua vida começou a desmoronar. Primeiro, veio a crise financeira, as contas se acumulavam, os clientes sumiam, e as dívidas apertavam como um nó na garganta. Depois, veio o pior, uma dor de cabeça insuportável que não passava com nenhum remédio. Exames revelaram que Filipe sofria de enxaquecas crônicas, tão fortes que o deixavam acamado por dias. Os médicos receitaram um coquetel de medicamentos, entre eles o topiramato, um remédio controlado que, com o tempo, começou a afetar sua memória e seu humor. Ele se tornou irritadiço, distante da família, e, pior, dependente daqueles comprimidos que só aliviavam por algumas horas. Não aguento mais, Ana, ele chorava à noite, segurredo nas mãos da esposa. Estou perdendo a cabeça, perdendo tudo. E se eu não conseguir trabalhar? Como vamos sobreviver? Ana, uma mulher de fé, já havia ouvido falar da Igreja Universal do Reino de Deus. Uma vizinha, Dona Maria, contava sempre dos milagres que via lá, pessoas curadas, famílias restauradas, vidas transformadas. Mas Filipe, embora criado em uma família católica, nunca havia pisado em uma igreja evangélica. Até que uma tarde, depois de mais uma crise que o deixou prostrado no chão, Ana o olhou nos olhos e disse: Filipe, não temos mais para onde correr. Vamos tentar. Só uma vez. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, eles entraram na Universal da Lapa, um templo grande, cheio de pessoas que cantavam com fervor. Filipe se sentiu estranho no início, mas algo o tocou quando o pastor começou a pregar sobre libertação. Falou de doenças que não tinham cura nos hospitais, mas que Deus curava, falou de dívidas que desapareciam, de famílias unidas. E então, veio o convite. Se você está sofrendo, venha ao altar. Deus está aqui para te libertar. Filipe hesitou, mas Ana o puxou pela mão. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, algo dentro dele estremeceu. Não era só a dor física, era como se uma carga invisível estivesse saindo. As lágrimas vieram sem controle. Senhor, eu não aguento mais. Ele gritou, caindo de joelhos. O pastor ungiu sua testa com óleo e declarou: Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O inimigo não terá mais poder sobre você. Naquele momento, Filipe não sentiu a dor sumir, ainda não. Mas sentiu uma paz que não entendia. Algo tinha começado. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Filipe voltou à igreja. Participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam para clamar a Deus pelos milagres. O pastor explicou: A fé não é passiva. Você tem que lutar. Tem que crer mesmo quando não vê. Filipe começou a jejuar, a participar das vigílias de madrugada, onde o fogo espiritual era ainda mais intenso. Em uma dessas noites, enquanto o pastor orava pela quebra de maldições, Filipe sentiu como se mãos invisíveis o segurassem. Ele caiu no chão, tremendo, e quando se levantou, a dor de cabeça que o atormentava há anos havia diminuído pela metade. Glória a Deus! Gritou Samuel ao seu lado. Mas o pastor advertiu: Isso é só o começo. O inimigo não desiste fácil. Você tem que persistir. Filipe obedeceu. Ele e Ana começaram a separar o dízimo e as ofertas, mesmo com as contas apertadas. Em uma campanha da fé, onde os fiéis eram desafiados a doar algo valioso como símbolo de confiança em Deus, Filipe deu sua aliança de casamento, o último bem material que lhe restava de valor. Se Deus não me curar, eu não preciso mais disso, ele disse, com lágrimas nos olhos. Ana abraçou-o, emocionada. Ele vai te curar, amor. Eu sinto. O milagre no altar. 3 semanas depois, durante um culto de fogueira santa, onde o Espírito Santo se manifestava com força, Filipe foi chamado ao altar novamente. Dessa vez, o pastor segurou seu rosto e ordenou: Em nome de Jesus, saia desta vida. Enxaqueca, dependência, dor, medo, tudo sai agora. Filipe sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. De repente, foi como se algo fosse arrancado de dentro dele.
Ele gritou, não de dor, mas de alívio. Quando abriu os olhos, a dor havia sumido. Completamente. Estou curado. Ele berrou, pulando, enquanto a igreja inteira aplaudia e louvava a Deus. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, um cliente antigo apareceu na oficina com um cheque que cobria todas as dívidas de Filipe. Depois, vieram mais trabalhos, mais oportunidades. Em um mês, a oficina estava cheia novamente. E o topiramato? Filipe o jogou no lixo, livre da dependência, livre da dor. A lição que mudou tudo. Hoje, Filipe é um homem diferente. Ele e Ana são obreiros na Universal, ajudando outros que chegam quebrados como ele já foi. Toda vez que dá seu testemunho no altar, ele repete a mesma frase. Deus não falha. Mas Ele quer que a gente lute. A fé sem obras é morta. Eu poderia ter desistido, poderia ter ficado em casa reclamando. Mas eu escolhi crer. E Deus honrou minha fé. Sua vida agora é um testemunho vivo de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas, são reais para quem crê de verdade. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, diz Filipe, olhando nos olhos de quem o ouve. Basta dar o primeiro passo. A história de Filipe não parou por aí. Porque quando Deus começa a agir, as bênçãos não vêm sozinhas, elas se multiplicam como as ondas do mar. Um dia, enquanto Filipe e Ana serviam na recepção da igreja, uma mulher entrou com um olhar perdido, as mãos trêmulas e um bebê no colo. Era Dona Maria, uma senhora que morava perto da oficina de Filipe. Ela tinha ouvido falar do milagre dele, mas nunca tinha tido coragem de entrar na Universal. Até aquele dia. Ore por meu neto, por favor, suplicou ela, com lágrimas nos olhos. Os médicos disseram que ele não vai sobreviver. Já fizemos de tudo, mas só piora. Filipe olhou para aquele bebê tão pequeno, tão frágil, e sentiu o coração apertar. Lembrou-se de si mesmo, deitado na cama, sem forças, sem esperança. Mas também lembrou da mão de Deus que o levantou. Sem hesitar, ele estendeu as mãos sobre a criança e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem já viu o sobrenatural. Senhor, o Senhor que me curou, que me libertou, que me deu uma nova vida, agora toca neste bebê. Em nome de Jesus, eu determino, esta criança vai viver e não morrer. A doença sai agora, o diabo não vai roubar esta família. Ana, ao lado, também impôs as mãos sobre o menino e começou a declarar: o sangue de Jesus tem poder. Esta criança é propriedade de Deus. Dona Maria chorava, mas não desistia. Ela repetia: eu creio, Senhor, eu creio. Naquela noite, o bebê foi levado de volta para o hospital. Os médicos, surpresos, não encontraram mais os mesmos sinais de gravidade. Em menos de uma semana, a criança recebeu alta, completamente curada. Os exames não mostravam mais nada. Os médicos não tinham explicação. Mas Dona Maria tinha. Ela voltou à igreja com o neto nos braços, saudável, sorridente. E dessa vez, não veio só ela. Veio a filha, o genro, os vizinhos, todos querendo conhecer aquele Deus que faz o impossível. Eu não sabia que Deus ainda fazia milagres assim, confessou a filha de Dona Maria, emocionada. Mas agora eu sei. E eu também quero servir a Ele. Filipe sorriu, porque aquilo era exatamente o que Deus tinha feito com ele, usou sua cura para trazer mais almas. Não era só sobre ele. Nunca foi. Era sobre o reino de Deus avançando, sobre vidas sendo transformadas, sobre famílias sendo restauradas. Hoje, aquele bebê, agora uma criança cheia de energia, corre pelos corredores da Universal, brincando enquanto os pais servem no trabalho de jovens. Dona Maria é uma das intercessoras mais fiéis da igreja, sempre orando por quem chega com dor no coração. E Filipe? Ele continua lá, na frente do altar, compartilhando sua história, desafiando as pessoas a darem o primeiro passo. Porque ele sabe, o milagre não é só para alguns. É para quem crê. Muitas vezes, a gente acha que Deus está longe, que Ele não nos ouve, diz Filipe, com a voz firme. Mas Ele está só esperando a gente parar de reclamar e começar a lutar. A fé não é passarinho que canta bonito e voa. Fé é guerra. Fé é pegar a sua cruz e seguir, mesmo quando tudo parece perdido. E então,
ele olha para a multidão, para os rostos marcados pela dor, pela decepção, pela doença, e repete, como um grito de guerra: se Deus fez por mim, se Deus fez por aquele bebê, se Deus fez por tanta gente aqui nesta igreja, Ele pode fazer por você. Mas você tem que decidir, vai ficar aí, parado na dúvida, ou vai vir para frente e lutar pela sua bênção? E é assim, com testemunhos como o de Filipe, que a Universal continua sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda libera. Ainda transforma. Basta que alguém creia. Naquele mesmo culto, no meio da multidão, estava Dona Maria, uma senhora de 62 anos que havia chegado arrastando os pés, com as mãos trêmulas e o coração pesado. Há 3 anos, um AVC tinha roubado sua independência. Os médicos disseram que ela nunca mais andaria sem ajuda, que a fraqueza no lado esquerdo do corpo era permanente. Sua filha, Cláudia, a trazia à igreja todas as quartas-feiras, mas Dona Maria já tinha perdido a esperança. Rezo, mas nada muda, ela costumava dizer, com os olhos cheios d'água. Mas naquela noite, algo foi diferente. Enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Dona Maria sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse despertando seus músculos adormecidos. Ela segurou com força a bengala, mas suas pernas, antes rígidas, começaram a tremer não de fraqueza, mas como se estivessem acordando de um longo sono. Mãe, você está bem? Cláudia perguntou, assustada, ao ver o rosto da mãe se iluminar. Dona Maria não respondeu. Em vez disso, com um movimento que nem ela mesma acreditava ser possível, solitou a bengala no chão e, aos poucos, se levantou. Primeiro um pé, depois o outro. O corpo, que antes obedecia apenas à metade, agora respondia inteiro. Ela deu um passo. Depois outro. E outro. A multidão começou a murmurar, alguns se levantaram, outros choravam. Glória a Deus! Gritou uma mulher ao lado. Dona Maria andou até o altar, sem bengala, sem apoio, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Quando chegou perto do pastor, ela caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por gratidão. Eu estava presa, pastor. Presa nesse corpo, presa na dúvida. Mas hoje Deus me soltou. Ela disse, com a voz quebrada pela emoção. O pastor a abraçou, e o culto explodiu em louvor. Não era apenas Dona Maria que tinha sido libertada naquela noite. Era como se cada pessoa ali sentisse que, se Deus podia restaurar um corpo paralisado, Ele também podia restaurar sonhos, casamentos, finanças, saúdes. A fé, que antes era apenas uma palavra, agora tinha rosto, tinha nome, tinha história. E assim, mais uma vez, a Universal provou que não é apenas um lugar de pregações, mas um campo de batalha onde o sobrenatural se torna real. Porque Deus não escolhe os perfeitos, nem os fortes, nem os que têm tudo resolvido. Ele escolhe os que, mesmo com as pernas trêmulas e o coração ferido, decidem dar um passo à frente e dizer: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E quando isso acontece, os milagres não são exceção. São a regra. Naquela mesma semana, Dona Maria voltou à igreja, mas dessa vez não foi carregada nos braços do filho. Ela entrou caminhando, devagar, mas com os próprios pés, apoiada em uma bengala que mais parecia um símbolo de vitória do que uma necessidade. Seus olhos brilhavam de uma forma que ninguém ali tinha visto antes. Não era apenas a alegria de quem recuperou a saúde, mas a determinação de quem tinha encontrado um propósito. O pastor a chamou ao púlpito novamente, e dessa vez ela subiu os degraus sem ajuda. A igreja inteira se levantou em aplausos, mas ela ergueu a mão pedindo silêncio. Com voz firme, embora ainda um pouco trêmula de emoção, começou a contar como tinha sido aqueles dias depois do milagre. Eu acordei na manhã seguinte esperando sentir dor, esperando que tudo não passasse de um sonho. Mas quando abri os olhos, meus dedos mexeram sozinhos. Primeiro foi só um tremor, depois um movimento completo. Eu chorei tanto que meu filho pensou que algo estava errado, ela riu, enxugando uma lágrima. Mas era choro de gratidão. Deus não só me curou, Ele me deu uma segunda chance para viver. E viveu mesmo. Dona Maria não se contentou em apenas desfrutar de sua cura. Ela começou a visitar outros enfermos no bairro, levando não só seu testemunho, mas também a mesma fé que a tinha levantado.
carregava consigo pequenos frascos de óleo consagrado na igreja e orava por cada pessoa que encontrava com dor ou desânimo. Muitas vezes, ela voltava para casa com histórias de alívio imediato, de lágrimas de esperança, de pessoas que, como ela, haviam se sentido esquecidas por Deus, mas que agora viam sua mão agindo. Um dia, enquanto orava por uma senhora com artrite severa nas mãos, Dona Maria sentiu algo estranho. Um calor intenso percorreu seus braços, e quando ela tocou nas mãos daquela mulher, os dedos, antes retorcidos e rígidos, começaram a se mover com uma flexibilidade que a própria paciente não via há anos. A mulher gritou, assustada e maravilhada ao mesmo tempo, e Dona Maria soube na hora, não era ela quem operava aqueles milagres. Era o mesmo Deus que a tinha levantado da cadeira de rodas, usando agora suas mãos como instrumento. O pastor, ao saber dos relatos, a convidou para fazer parte da equipe de visitação da igreja. Dona Maria, o Senhor não está só te usando para receber milagres, mas para levar milagres a outros, disse ele, com os olhos brilhando de orgulho espiritual, isso aqui não é coincidência. É chamado. E assim, o que começou como uma cura pessoal se transformou em um ministério. Toda terça-feira, antes do culto, ela se juntava a outros obreiros para orar pelos enfermos que chegavam à igreja em busca de um toque divino. Muitas vezes, as pessoas vinham com relatórios médicos, com diagnósticos sem esperança, mas saíam dali com algo muito mais poderoso, uma palavra de fé e a certeza de que Deus ainda opera hoje como operava nos tempos bíblicos. Um dos casos que mais marcou Dona Maria foi o de um jovem chamado Lucas, de apenas 22 anos, que chegou à igreja em uma cadeira de rodas depois de um acidente de moto que o deixou paraplégico. Os médicos tinham dito que ele nunca mais andaria. Mas quando Dona Maria impôs as mãos sobre ele e começou a orar com a mesma autoridade que tinha recebido, algo aconteceu. Primeiro, foi um formigamento nas pernas. Depois, um tremor. E então, diante dos olhos incrédulos de todos, Lucas movimentou os dedos dos pés. A igreja inteira gritou, e o jovem, com lágrimas escorrendo, tentou se levantar. Não conseguiu sozinho, mas pela primeira vez em meses, sentiu força nas pernas. Não é hoje, não é amanhã, mas eu vou andar. Ele declarou, com voz firme, enquanto Dona Maria o abraçava. Se Deus fez por você, Ele vai fazer por mim. E fez. 3 meses depois, Lucas entrou na igreja caminhando, apoiado em 2 muletas, mas caminhando. E dessa vez, foi ele quem testificou no púlpito, com Dona Maria ao seu lado, sorrindo como uma mãe orgulhosa. A transformação não parou por aí. A família de Dona Maria, que antes a via como um fardo, agora a via como uma líder. Seu filho, que a carregava nos braços com resignação, agora a acompanhava nas visitas com entusiasmo, vendo nela não só uma mãe restaurada, mas uma mulher de Deus. Até mesmo os vizinhos, que antes cochichavam que ela tinha perdido a cabeça com essa história de igreja, começaram a procurá-la para pedir oração. Eu não entendo como as pessoas podem duvidar, ela dizia, com a sabedoria de quem viu o impossível se tornar real. Se Deus pode criar um mundo do nada, Ele pode sim restaurar um corpo, uma família, uma vida. Basta acreditar. E era exatamente isso que a Universal ensinava, que a fé não é passiva, não é só esperar. É agir, é buscar, é se levantar mesmo quando tudo diz para ficar deitado. Era isso que Dona Maria agora vivia. Ela não era mais a mulher que esperava a morte na cadeira de rodas. Era a mulher que levava a vida onde ia, provando que, quando Deus toca uma vida, Ele não faz pela metade. Cada milagre que ela via acontecer, e eram muitos, só confirmava uma verdade: a Universal não era apenas um lugar onde se falava de Deus. Era um lugar onde Deus falava. Onde Ele agia. Onde vidas eram transformadas não por palavras bonitas, mas pelo poder real do Espírito Santo. E assim, Dona Maria seguiu adiante, não mais como uma beneficiada, mas como uma guerreira. Porque quando Deus opera um milagre, Ele não só muda uma situação, Ele muda um destino. E o destino dela agora era ser luz onde antes havia escuridão, ser esperança onde antes havia desespero, e provar, a cada passo que dava, que os milagres não pertencem ao passado. Eles pertencem a quem crê. Os anos passaram, e o testemunho de Dona Maria se espalhou como fogo em palha seca. Não era só na sua rua, nem só no seu bairro, a notícia de uma mulher que andou depois de anos presa a uma cadeira chegava até cidades distantes, levada por quem ouvia sua história e sentia o coração arder com uma fé renovada. Muitas vezes, ela era convidada para dar seu depoimento nas reuniões da Universal,
e cada vez que subia ao púlpito, o Espírito Santo se movia de forma tão forte que até os mais céticos não conseguiam segurar as lágrimas. Foi numa dessas noites, numa reunião de quarta-feira, que uma jovem chamada Ana, mãe de 2 filhos pequenos, chegou arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço e pela dor. Ela sofria de uma doença degenerativa que os médicos tinham declarado sem cura. Dona Maria, eu já não aguento mais, confessou, segurando seu braço com mãos trêmulas. Os remédios não fazem efeito, e os médicos só me dão mais notícias ruins. Mas quando ouvi sua história, algo dentro de mim disse: se Deus fez por você, Ele pode fazer por mim. Dona Maria olhou nos olhos daquela mulher e viu seu próprio passado refletido ali, o desespero, a dúvida, mas também aquela centelha de esperança que só aparece quando a fé é maior que o medo. Minha filha, Deus não mudou, ela disse, apertando as mãos de Ana com firmeza. O mesmo Deus que me levantou dessa cadeira é o mesmo que está aqui hoje. E Ele não faz acepção de pessoas. Se você crer, Ele vai te curar. Naquela noite, enquanto o pastor orava pela congregação, Dona Maria colocou as mãos sobre a cabeça de Ana e começou a clamar em línguas, como fazia nos tempos em que ainda lutava pela sua própria cura. De repente, um calor intenso envolveu as duas. Ana sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo, dos pés à cabeça. Quando abriu os olhos, estava de pé sozinha, sem apoio, sem dor. Os primeiros passos foram hesitantes, como os de uma criança aprendendo a andar, mas a cada movimento, a força voltava. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus, e até os obreiros mais experientes, que já tinham visto muitos milagres, se emocionaram com aquela cena. Mas o que poucos sabiam é que, enquanto Ana recebia sua cura, algo ainda maior acontecia nos bastidores. O marido dela, Carlos, um homem amargurado que havia abandonado a fé depois da doença da esposa, estava escondido no fundo da igreja, observando tudo. Ele tinha vindo só para provar que aquilo era enganação, que sua esposa estava sendo manipulada. Mas quando viu Ana andando, os joelhos tremendo não de fraqueza, mas de emoção, algo dentro dele se quebrou. Lágrimas que ele jurava não ter mais escorreram pelo seu rosto. Naquela noite, Carlos não só voltou para Deus como se tornou um dos maiores apoiadores da obra, levando outros homens desiludidos de volta aos braços do Pai. Dona Maria, ao ver aquela família reunida, abraçada, chorando de alegria, entendeu que seu milagre não era só sobre ela. Era uma semente. Cada vida que ela tocava se tornava uma nova semente, e essas sementes cresciam, frutificavam, e atingiam lugares que ela nem sonhava. A Universal não era apenas um lugar onde ela tinha sido curada, era um campo fértil onde Deus plantava sonhos, colhia lágrimas e transformava a dor em milhares de histórias de vitória. E assim, Dona Maria continuou sua jornada, não mais como uma mulher que recebeu um milagre, mas como uma mulher que agora era instrumento de milagres. Ela visitava hospitais, levava pessoas às reuniões, orava por desconhecidos nas filas de banco. Não importava onde estivesse, ela carregava consigo a certeza de que, onde há fé, Deus age. E onde Deus age, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há cadeira de rodas que não seja abandonada para sempre. Porque a Universal não é só uma igreja. É um lugar onde o impossível se torna possível. Onde o não tem jeito a vir Deus fez. E onde cada pessoa que entra com o coração quebrado sai com uma história para contar, uma história que começa com lágrimas, mas termina com glória. O último passo do milagre. Anos depois, numa tarde ensolarada, Dona Maria entrou pela última vez na Universal. Não vinha buscar cura agora, trazia um homem jovem, paralisado há uma década após um acidente. Ele chegará arrastado pela mãe, os olhos vazios, a voz rouca de tanto repetir: não adianta, doutores já desistiram. Mas Dona Maria sorriu, apertou sua mão e sussurrou: hoje, você vai dançar. O pastor orou. A igreja clamou. E então, como um sopro divino, o rapaz sentiu algo estalar em suas pernas. Primeiro, um tremor. Depois, um movimento. Até que, aos poucos, ele se levantou sozinho. A plateia explodiu em lágrimas e aplausos, enquanto ele, trêmulo, dava os primeiros passos rumo à mãe, que caía de joelhos, repetindo: meu filho está andando. Meu filho está andando. Dona Maria observava tudo, os olhos brilhando. Não era mais a mulher que um dia entrou ali arrastando sua própria dor, mas a que agora via o milagre se multiplicar em outras vidas.
Quando o jovem a abraçou, ela sentiu o peso da missão cumprida. Deus não a curar apenas para ela, mas para que, através dela, outros vissem que a fé move até o impossível. A lição que ficou. A vida de Dona Maria ensinou que milagres não são apenas curas instantâneas, mas sementes plantadas na terra fértil da perseverança. Muitas vezes, Deus não muda a tempestade, mas nos dá força para dançar na chuva. Seu legado não estava nos passos que recuperou, mas nas mãos que estendeu, nos corações que acendeu, na certeza de que nenhuma cadeira de rodas, física ou emocional, é permanente quando Deus escreve o final da história. E assim, a Universal continuou sendo o que sempre foi, não um prédio, mas um portal. Não uma religião, mas um encontro. O lugar onde o não tem jeito se curva diante do para Deus, tudo tem jeito. Porque no fim, cada milagre é um convite para crer, para lutar, e, acima de tudo, para nunca desistir antes da última página.